No dia 8, eu li Viagem ao Hades, desse escritor alemão, Heinrich Heine. Provavelmente estou falando errado. E eu fiz muitas marcações aqui. Com prazer. Foi uma surpresa, eu não estava esperando que esse livro fosse tão bom. Porque ele é um livro de viagens, é um livro de impressões de viagens. E aí eu pensei, bom, deve ser mais lento, né? Eu vou precisar de um pouco mais de paciência. O autor é um dos expoentes do romantismo alemão, né? Finalzinho do século XVIII e primeira metade do século XIX, que ele nasceu em 1799, 1797 e faleceu em 1856. E ele escreveu esse livro aqui um pouco depois dos 20 e poucos anos, né? Quando ele lançou, porque ele tinha sido suspenso da universidade, e aí ele viajou por essa região da Alemanha. Mas não é bem isso. É um livro de viagens, mas é um livro com muito mais. Tanto que eu fiz essas marcações porque você tem vários momentos da descrição da viagem do Heine em que você pensa que ele vai simplesmente falar da cidade e aí ele faz uma observação assim irônica, engraçada, mordaz, né? De duplo sentido, cheia de criatividade, né? E aí você vê que ele vai levando a narrativa dele de viagem por caminhos inusitados, né? Coisas que você como leitor não espera. Eu, por exemplo, não esperava. Aqui, logo no princípio, por exemplo, nas primeiras linhas, ele abre assim, para falar da cidade, né? Onde ele chegou. A cidade de Göttingen, que deve sua fama às salsichas e à universidade. Aí mais adiante, os habitantes de Göttingen são subdivididos genericamente em estudantes, professores, filisteus e gado. 4 classes separadas de maneira, no mínimo, muito rigorosa. A classe do gado é a mais importante. Aí depois você tem mais detalhes sobre a cidade podem ser facilmente encontrados na topografia de Göttingen, escrita por K. F. H. Marx. Embora eu deva todo respeito a esse autor, que era também meu médico e me dava poucos remédios, pois me queria muito bem, não posso recomendar incondicionalmente a leitura de sua obra. Antes, tenho de repreendê-lo pelo fato dele não ter contestado de modo suficientemente rigoroso a ideia errônea de que as senhoras de Göttingen teriam pés muito grandes. Há anos venho me ocupando seriamente da contestação dessa ideia. Para tanto, frequentei aulas de anatomia comparada, compilei notas a partir de obras mais raras da biblioteca e investiguei por longas horas os pés das senhoras que passavam pela rua Wend. Os resultados desse estudo serão apresentados num trabalho acadêmico de grande erudição, em que tratarei, no primeiro capítulo, dos pés em geral, no segundo capítulo, dos pés entre os antigos, no terceiro capítulo e por aí vai. Então você vê que ele vai falando, vai dando as descrições que a gente espera, seja da natureza, seja dos passantes, seja dos tipos humanos que ele encontra, né? Dos locais nas cidades que ele atravessa, mas aí ele faz uma digressão que é ora irônica, é ora divertida, ora extremamente criativa, como nesse último trecho que eu li. Então você se surpreende, porque não é simplesmente um texto de viagem, né? É muito gostoso. Isso aqui é só, né, um aperitivo. Eu marquei muito mais, eu marquei acho que mais de 15 passagens aqui, que eu gastei um bocado de post-it marcando, e acho que nem marquei tudo. É uma delícia, tanto que eu terminei de ler este livro, do texto mesmo, né, sem a bibliografia, sem texto de apoio, sem nada. São 110 páginas e eu tinha vontade de que continuasse. Eu queria que o livro fosse maior. Muito gostoso mesmo. Eu dei 5 estrelas para ele e lamentei não fazer um vídeo resenha. No dia 9, eu li Novembro, do Gustave Flaubert, escritor francês do século XIX. E essa novela aqui, Novembro, o Flaubert escreveu entre os seus 20 e 21 anos.
E é uma novela marcante na obra dele porque é uma espécie de acerto de contas que o escritor Flaubert faz com o movimento romântico. Aqui a gente tem uma narrativa em primeira pessoa do protagonista, que é cheio de ideais, cheio de sonhos e ao mesmo tempo assim cheio de desilusão, né? Encarnando perfeitamente aquele tipo, né, de ideal romântico, de narrador romântico, especialmente os poetas do ultrarromantismo, que apesar de muitos jovens sempre dão a impressão de que já viveram muito, já experimentaram tudo, que eles estão cansados da vida, estão desiludidos dos seres humanos, etc, etc, etc. Deu para perceber, né? Esse modelo é muito comum dentro do movimento romântico. E aí a gente tem esse protagonista narrador que a vida dele, por fim, se congela, porque ele anseia uma porção de coisas, mas não realiza nada. Ele sempre vê que aquilo não vale a pena, que aquilo não é possível, que talvez isso seja melhor do que aquilo, que afinal de contas nada tem sentido, né? Então ele não, afinal de contas, ele não realiza nada por causa desse excesso de idealizações da vida, dos propósitos da vida, da mulher, do amor, etc, etc. E aí você tem essa narrativa até que na parte final de novembro muda o narrador. Já não é esse protagonista narrador. Você tem as últimas 10 páginas de novembro, que são assim a segunda parte e que é a conclusão, um outro narrador que faz um resumo dos últimos anos de vida do narrador, né, da primeira parte, e que aí esse segundo narrador tem um tom assim muito crítico, né, sobre a visão de mundo e sobre o excesso de idealismo do protagonista narrador da primeira parte, que é a maior parte de novembro. E aí você sente nesse fecho de novembro o acerto de contas do Flaubert com o movimento romântico, com os tipos românticos, com aquela figura estereótipo do poeta romântico, do artista romântico, né, do escritor romântico, da escola do romantismo. Porque a gente sabe, né, quem conhece a obra do Flaubert sabe que mais tarde ele vai se notabilizar, né, se tornar um escritor conhecido por uma literatura mais em busca de objetividade e menos sentimental, né? Em que ele revele menos do íntimo, dos seus sentimentos, né? Da sua natureza pessoal, das suas sensações sobre isso ou sobre aquilo. A gente tem, inclusive, várias descrições aqui da natureza, né? Daquela coisa que é bem marcante do romantismo. Mas eu achei bastante interessante você pensar que isso aqui foi escrito por um jovem Flaubert, né, de 20 para 21 anos, fazendo esse trabalho, que é uma novela muito boa, mas que não é, quando você chega no fim e lê a parte final, não é uma novela romântica, é uma novela para enterrar o romantismo. Dei nota 9 e teria vontade de fazer um vídeo resenha também. E hoje, sábado, dia 10, eu li Péricles, Príncipe de Tiro, do William Shakespeare. Uma das peças, né, que eles chamam de fase final da obra do Shakespeare, né? E os estudiosos dizem que ela foi composta entre 1606 e 1608. E aqui nos textos de apoio até se fala que é uma peça que o Shakespeare escreveu em colaboração, né, com outro autor. Há uma coautoria aqui. O George Wilkins, assim dizem os especialistas, né? Que há partes, especialmente dos primeiros atos, tem 5 atos, Péricles, que seriam do George Wilkins, e os 3 últimos atos, né, seriam do Shakespeare. Eu particularmente não sei, mas eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para essa peça, eu fiquei assim encantada com essa peça. Eu coloquei ela para ler no sábado, que eu pensei, né, vai até a página 170, porque tem os textos de apoio que vale a pena ler, são bons realmente os textos de apoio. E aí eu pensei, não, eu vou levar mais tempo, né, porque são 170 páginas, a letra não é miúda, mas também não é tão grande assim, vou deixar para o sábado. Tá. Pouco antes de 1h da tarde eu tinha terminado Péricles. Porque é simplesmente delicioso isso aqui. É uma das peças né, como eles dizem, né, os estudiosos dizem, da fase final, né, do Shakespeare, da sua produção final, em coautoria com o George Wilkins,
segundo outros estudiosos, e que não é bem uma peça, nem uma comédia, nem uma tragédia. É aquilo que acabou se cunhando como tragicomédia. Você tem muitas adversidades enfrentadas pelos personagens principais, especialmente pelo protagonista título, Péricles, mas o final é feliz. Por isso, uma tragicomédia. Outros vão chamar isso de romance, porque você tem tanto andamento, você tem muitos personagens para uma peça aqui, você tem tanto andamento, tanta peripécia, tanto acontecimento e várias épocas em que a história se passa, né? Em lugares diferentes, em épocas diferentes. Ou seja, o Shakespeare bagunçou com o conceito, né, de unidade de tempo, unidade de lugar da poética do Aristóteles, né? Mas o Shakespeare fazia muito isso, nós já falamos sobre isso em outros vídeos, né? Aquilo que os clássicos franceses levavam tão a peito que por fim enrijeceram os conceitos da poética do Aristóteles, o Shakespeare saía chutando tudo pelo caminho, né? Não tinha com ele. Ele queria escrever uma boa peça. E aí ele não respeitava nada disso. Então, a gente também pode chamar, como chamam isso aqui, não só ou de tragicomédia ou de romance, embora seja uma peça, porque ele tem muitos personagens, muitos acontecimentos, personagens principais, personagens secundários, épocas diferentes e locais diferentes, vários. A história se passa na Antiguidade Clássica, então você tem ação em Tiro, você tem ação em Éfeso, você tem ação em... Qual é a outra, gente? Qual é a outra daquelas cidades antigas? Mas enfim, você tem vários lugares aqui onde a ação se passa, né? Mitilene, e então alguns chamam também isso de romance. Também a gente pode dizer que talvez se chame de tragicomédia ou romance, porque muitos romances ficaram conhecidos também por essa característica. O herói, né, ou os personagens principais, além do herói, passam por várias aventuras, várias vicissitudes até o seu triunfo final. E é isso que a gente tem em Péricles. A gente tem um protagonista, se quiser se resumir numa frase só, que ele perde tudo e depois recupera tudo. Porque ele pensa que perdeu tudo que era importante para ele. Mas tudo aquilo que era importante para ele, depois lhe é devolvido. Ele recupera. A gente também tem uma história onde os personagens que têm caráter, que são personagens bons, são os personagens positivos, né, pelos quais a gente torce, eles passam por muitas adversidades, não só o Péricles, mas também a Thaísa, também a Marina. E eles não se corrompem por isso, eles não se tornam pessoas cínicas nem maldosas, né, por causa do sofrimento, apesar de sofrerem tanto. Também é uma história sobre semear e colher, sem ser um texto assim moralizante. Já falei aqui que eu não gosto de história, literatura que mistura com pregação, né? Em que você sente que o autor está tão preocupado em pregar, em passar uma ideia, seja religiosa, seja moral, seja política, seja o que for, que ele menospreza o enredo e deforma até os personagens, né, que é o que o politicamente correto faz, para passar a sua mensagem, para passar a sua moral, né, para passar, enfim, o seu panfleto. Eu não gosto disso, mas eu acho que o Shakespeare conseguiu passar muito bem, porque ele não entra nesse esquema, né, moralizante, embora isso seja até acusado por um dos autores dos textos de apoio de fazer isso. Eu particularmente não concordo não, porque eu já vi texto moralizante, isso aqui não é. Mas você percebe no final, né, quando você já leu tudo, chega na cena final, termina de ler a peça, fim, que há essa ideia do semear e do colher, né? Tanto semear coisas boas e colher coisas boas, quanto semear coisas ruins e mais adiante colher as consequências das coisas ruins, né? É as duas coisas. Então é também uma história sobre o semear e colher. E é uma história que você termina de ler, uma peça que você termina de ler, ou suponho, né, termina de assistir no teatro, e você se sente assim, de alma lavada, né? Aliviada, porque ela te dá aquele sentimento de catarse, de você ver os personagens atravessando todas aquelas adversidades, mas essas adversidades vão ser seguidas de um triunfo no final. Então, o leitor acompanha aquilo tudo, né? Ou o espectador acompanha aquilo tudo, se tiver no teatro, mas ele se sente purgado, ele se sente aliviado, aquilo dá a ele aquele alívio,
Porque você vê todos os planos do mal que atravessam a história, né? Tendo as suas consequências, e você vê esses personagens pelos quais você torce, que são alvos de intriga, alvos de inveja, alvos de traição, de ingratidão. O Shakespeare trabalhava muito com as ideias de traição e de ingratidão. Quem ler várias peças dele vai perceber isso. Já falei num vídeo sobre a questão da injustiça e da traição, vou deixar o link embaixo. E aí você vê os personagens atravessarem isso tudo, mas no fim, né, eles se encontrarem, por fim, em felicidade, né, aliviados, triunfantes, alegres, né, realizados. Tem trechos que eu li, inclusive uma das cenas que aqui na frente diz, né, nos textos de apoio diz, que é considerada uma das cenas, se não provavelmente a mais bela e a mais comovente da peça, né, de Péricles, que eu fiquei lendo alguns trechos dessa cena em voz alta, que é a cena do Péricles reencontrando a filha, né, a filha que ele pensou que ele tinha perdido, e que eu fiquei lendo assim, eu tinha que parar porque eu já estava me debulhando de lágrimas. Muito bonita, muito comovente, muito dramática. E você tem outros momentos assim, né? É muito bonita mesmo. Eu dei 5 estrelas para ela no Scooby, se desse tempo, eu fazia um vídeo resenha. Esse foi o meu problema com as minhas últimas leituras do mês da leitura mágica. E a gente continua no próximo.